O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho. E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou, comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre a mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, celebramos oitava da Páscoa, 8 dias como um para proclamar: ressuscitou, aleluia, aleluia. Um fato importantíssimo, extremamente significativo para todos nós. E por isso, cada dia, os evangelhos nos reservam alguns relatos, mudando os evangelistas dos acontecimentos do Senhor. Cada um fala do seu jeito, da sua forma, na sua perspectiva. Todos os evangelistas falam do ressuscitado. Mas repito, cada um, em certos momentos, dá uma certa tônica, enfatizam algo. Hoje, meus irmãos, nós começamos uma série de quintas eucarísticas, onde nós vamos pedir: pedras vão rolar da minha vida, pedras vão rolar da minha história. Cantemos essa frasezinha. Pedras vão rolar da minha vida. Pedras vão rolar da minha história.
na sua força venço batalhas, pelo seu nome caem muralhas. Pedras vão rolar da minha vida, pedras vão rolar da minha história. A grande pedra já rolou, no sepulcro vazio ele deixou. E o Evangelho, ele é uma continuidade do Evangelho de ontem, onde Lucas, que também escreveu os Atos dos Apóstolos, então hoje as duas leituras são do mesmo autor, é uma continuidade dos discípulos de Emaús. Mas é interessante começar a entender que o Evangelho de hoje já coloca os dois discípulos, Cleofas e o outro discípulo, já na casa dos apóstolos. E o que eles estão fazendo? Não é por acaso que Lucas diz que eles estavam contando como reconheceram Jesus ao partir o pão. Esta frase, ela não é um efeito, ela não é algo sem importância. É impressionante perceber que logo e muito cedo na igreja, eles fazem a experiência do ressuscitado ao partir o pão. Lembre, meus irmãos, na Quinta-feira Santa, nosso Senhor inaugurou a Eucaristia. Eu preguei e só relembro que eles estavam celebrando uma última ceia antecipada, e num determinado momento, nosso Senhor toma o cálice, o pão, e diz em últimas palavras: tomai, comei, tomai e bebei. Todas as vezes que fizerem isso, farão em memória de mim. Naquele momento, Jesus garantiu: eu estarei presente na vida de vocês, neste pão e neste vinho. Eu estarei presente na vida de vocês, alimentando-os, dessedentando-os. A quinta eucarística, a última ceia, é exatamente esse Jesus dizendo: eu não os abandonarei, eu não os deixarei órfãos, e todas as vezes que vocês fizerem isso, eu estarei com vocês. Meus irmãos, às vezes nós queremos muitas razões, muitas motivações racionais, argumentos históricos, argumentos para nos convencermos de que Jesus ressuscitou. Existe o sepulcro vazio, os panos deixados. Recentemente foi mais uma vez anunciado que uma das maiores relíquias do cristianismo é o Santo Sudário, que realmente remonta ao tempo de Cristo, e assim por diante. Mas estes não são os elementos mais fortes. Os elementos mais fortes é a experiência que nós fazemos na presença de Jesus Cristo. É a presença que nós fazemos na Santa Missa. É aquilo que a gente não sabe explicar, mas que na oração acontece dentro de nós. Na vida das pessoas, você escuta no rádio pessoas que dizem assim: a minha vida foi transformada.
Eu era uma pessoa, agora sou outra. Compreenda isso. Você vai falar, mas isso é o acaso? Não é o acaso, meus irmãos. O que é que faz aquela pessoa naquele momento sentir uma presença divina tão grande, que tudo que ela viveu perde sentido, que tudo que ela passou perde a graça, perde o gosto, e ela descobre dentro dela elementos, valores, força de vontade que não tem como explicar. Repito, porque você vê pessoas que a vida inteira se arrastaram, e não é que não eram bem de vida, tinham para viver, viviam como podiam, se arrastando economicamente, também tendo posses, mas não tinham felicidade, não tinham significado, não tinham perspectiva. E de repente, pela graça de Deus, vira a chave. Entende essa expressão, né? Muda. E a pessoa diz: eu descobri uma vida nova. Sabe o que é isso? A maior prova da ressurreição, a maior prova do Cristo vivo. A gente não entende, às vezes nós que estamos acostumados com igreja, a gente não entende isso. Mas como, padre, a gente deveria entender melhor? Não, porque nós temos, desde criança a gente foi conduzido na religião. Então a gente malemar, mas vai. Agora, vidas transformadas, a gente diz assim, não sei. Os discípulos de Emaús, lembremos que um deles, Cleofas, era tio de Jesus, irmão de São José. Estava voltando para casa, estava desanimado, estava frustrado, chegou a dizer: eu até botei fé nesse homem, eu até achei que ele ia salvar Israel, mas morreu na cruz. Hoje ele está dizendo, e aqui, meus irmãos, é mistagógico, é algo, uma prova, que ele partiu o pão, os olhos se abriram. Algumas implicações. Nós fazemos a experiência de Deus, nós fazemos a experiência do ressuscitado quando rezamos. Sem oração, não se sente Jesus. Nós fazemos a experiência do ressuscitado na Eucaristia. Toda vez que se celebra uma missa aqui, no mundo inteiro, é o ressuscitado que se propaga. Não tem prova maior da presença do ressuscitado do que Jesus na Eucaristia. Interessante, eles ainda estavam falando. Lucas coloca as coisas meio juntas. Eles estavam falando: olha, nós vimos o Senhor e tivemos tanta força que nós voltamos 11 quilômetros à noite para testemunhar. Jesus aparece. E a primeira frase que ele diz para os apóstolos, nunca esqueça: a paz esteja convosco. Shalom. Por quê? Porque eles precisavam. Ora, depois de ter vivido tudo que viveram, shalom, fiquem em paz, meus apóstolos. Eles correram de Jesus Cristo, eles se esconderam de Jesus Cristo, eles duvidaram
que ele ressuscitaria. Então a primeira coisa que Jesus fala: fiquem em paz, Shalom, a paz esteja convosco. Eu diria que nosso Senhor está repetindo isso para mim e para você, Shalom. Mas em que sentido? Encontre a paz, pacifique teu interior. Falávamos esses dias, saia desse sentimento de culpa. A culpa não leva a nada. Errou, o Senhor te perdoa. Caiu, o Senhor te levanta. Cometeu erros, o Senhor te abraça. Essa palavra de nosso Senhor é dizer assim, para os apóstolos e para nós: tenha paz, comece de novo. Às vezes nós somos altamente críticos, parece que errando uma vez, erramos em tudo. Não é verdade. Nós até julgamos as pessoas. Minha mãe dizia que às vezes a gente faz 99 boas, você erra uma, parece que tudo não presta. Para Deus não. Para Deus não é assim. 99 acertos e um erro, na boca de um mexeriqueiro, de um fofoqueiro, não presta. Mas para Deus, Deus leva em consideração. Tenha paz. O que eu tenho para vocês é algo maravilhoso. Jesus está dizendo, esse Shalom é isso. O que eu tenho para vocês é algo que vocês nem imaginam. Então, paz, serenidade, eu estou aqui. Ah, meus irmãos, que coisa mais linda. O Senhor chegar nos momentos turbulentos da nossa vida e simplesmente a gente escutar Ele dizendo, eu estou aqui. A partir dali, Lucas nos conta, se ontem foi a catequese dos discípulos de Emaús, hoje é dos apóstolos. E ele diz assim, eles estavam cheios de medo, assustados. Lucas faz questão de dizer isso, por quê? Olha, meu filho, para pensar, raciocina um pouquinho. Você está reunido num grupo, dentro de casa, de repente, uma visagem dentro de casa. Eu imagino que teria neguinho sumindo pelas portas. Vamos ser honestos? Você está ali rezando, e de repente você olha, um negócio esquisito. Ô Senhor, não estou falando que o Senhor é esquisito. Eu quero dizer uma luz. Vamos ser honestos, gente. Às vezes, por muito menos, a gente tem medo, escuta um barulho de noite, não consegue nem dormir. Agora imagina aparecer um negócio. Por isso, medo e assustados. O que é isso? Eles nunca tinham visto, eu não me canso de falar, que nós católicos temos, graças a Deus, entendemos que não existe reencarnação, mas nós temos uma visão errada da ressurreição. Tanto que Lucas tenta, mas não consegue escrever como é que era o corpo de Jesus. O texto de hoje, se você ler, você vai ver que não dá para entender. Por quê? Tem carne? Tem. Tem osso? Tem. Passa pela parede? Passa. É fantasma? Não. Come peixe? Come. Você entendeu que ele reúne ali? Ele não explica, mas ele reúne vários elementos que os apóstolos observaram. Então, o que quer dizer isso? Jesus não é um fantasma, Jesus não é um espírito, um ghost, Jesus não é uma luz, Jesus não era um homem como Lázaro, que voltou à vida e morreu de novo, era um corpo glorificado. Não dá para entender? Não. Mas o que é bonito saber? Que nós seremos iguais. O que foi Jesus
eu e você seremos amanhã. Repito, o que foi Jesus, o que é Jesus nesse corpo glorificado, falar no presente porque Ele não morreu e vive para sempre, nós seremos amanhã um corpo glorificado, um corpo glorioso. Por isso que a gente reza no creio, eu creio na ressurreição da carne. Por isso que a gente tem respeito com os mortos. Até pouco não podia incinerar. Agora aceita se não for para um descaso, um ato contra a ressurreição. Mas por isso que nós guardamos nos túmulos. Por isso que nós temos o nosso jazido. Por isso que nós veneramos os mortos. Por isso que mesmo o pó, quando há incineração, não pode ser jogado. Tem gente que tem agora inventaram moda, né? Bota no helicóptero para jogar não sei aonde, bota no rio da onde. Não, nem guardar dentro de casa, nem fazer joia. Estou explicando e é verdade. Porque tem gente que põe no colar e distribui para a família. Que coisa horrorosa. Vou querer andar com morto no meu peito. Também não é para... Vocês dão risada, mas eu estou falando que é verdade. Faz essas coisas, bota em anel. E nem para jogar na natureza, nem para deixar em casa. Existe lugar para deixar. Sim, cemitério de cinzas. Por quê? Porque haverá a ressurreição da carne. Eu sei que eu estou falando muita catequese, mas são coisas que a gente precisa entender. Se ninguém explica, como é que vão fazer certo? Por isso, o corpo de Jesus tem carne, tem osso, passa pela parede, não é fantasma, come peixe e o que é mais importante, razão pelo qual eu escolhi esta casula hoje. Quando eles tinham mais dificuldade ainda para entender quem era Ele, Jesus disse assim: sou eu, sou eu. Vocês estão em dúvida? Vocês estão quem sou eu? Olhe para as minhas mãos, olhe para os meus pés, olhe para o meu peito. Vocês não me viram morto na cruz? Vocês não viram o que os soldados fizeram com os cravos? Os 3 cravos? Vocês não viram o que o centurião fez no meu peito? Para que vocês saibam que eu sou eu ressuscito e ressuscitei com as santas chagas. Você percebe que a nossa devoção nas santas chagas é uma devoção que brota da Semana Santa e da oitava da Páscoa. Que coisa mais linda! A devoção das santas chagas é de semana passada e dessa semana. Então todos nós que falamos das santas chagas, nós estamos falando do Cristo na Semana Santa e no Cristo da oitava da Páscoa. E veja que nosso Senhor escolheu ressuscitar com as chagas, para que jamais o confundisse, para que jamais eu e você esquecêssemos onde Ele foi por amor. Olhando para esse Cristo, essa imagem de Jesus ressuscitado, antes eu não olhava tanto as chagas. Antes de Deus ter colocado no meu coração a devoção das santas chagas, eu não tinha esse olhar objetivo, como também não tinha sobre a misericórdia. Por sinal, o quadro está torto, né? Mas estão preparando para a festa. Vocês dão risada, né? Eu sou assim, meu filho. Jesus misericordioso. Eu não tinha esse olhar clínico. Eu lia esses textos, mas não me chamava atenção.
Eu lia. Mas você para pensar que uma das provas da ressurreição, Jesus disse: olhe para as minhas mãos, olhe para os meus pés, sou eu. Agora volta um pouquinho. Lembra que eu falei que Jesus chegou e disse Shalom? E hoje Deus está falando para você, viu? Você vai sair dessa igreja mais em paz do que você entrou. Você vai sair dessa igreja, pode acreditar, pelo menos com uma pedra a menos. Pelo menos com uma pedra a menos. Só que nosso Senhor, quando disse Shalom, o Shalom é uma perspectiva. Olha como termina o Evangelho. Jesus disse: vocês serão testemunhas. Vocês irão, olha isso aqui que forte. Vocês irão pelo mundo para pregar o Evangelho, mas não é só isso. Pregar o Evangelho é pregar Jesus. Vocês irão anunciar o meu nome, e pelo meu nome, vidas serão convertidas. Entendeu? Eles não imaginavam isso. Depois da pisada na jaca que deram, depois de terem negado Jesus, nosso Senhor dizer: vocês vão anunciar, e pelo anúncio de vocês, vidas serão convertidas. Olha o que Deus está pedindo. Pai, mãe, cristãos hoje, eu, você e a obra evangelizar é isso: converter vidas para Jesus, vidas transformadas em Jesus Cristo. A conversão e o que é melhor, o perdão dos pecados, vida nova. Eu comecei dizendo isso, que o melhor sinal da ressurreição são vidas transformadas. E o Senhor vem dizer: paz, e é vocês que vão fazer isso. Meus irmãos, os apóstolos morreram. Jesus não morreu, ressuscitou, mas os apóstolos morreram. Se eu e você não tomarmos esta palavra, como serão convertidos? Como disse um texto, se eu não me engano, a Filipe, o eunuco, que Filipe foi correndo e viu a liteira. Liteira é uma carruagem de rico, não carregada de cavalos, mas por pessoas. E Filipe subiu, e tinha um cara lá poderoso, e ele estava lendo a Bíblia, e disse assim: você entende o que está lendo? Ele disse: como poderei? Leio, mas não entendo. Mas não há quem me explique. Então, filho, você está vendo o que o Senhor está pedindo para mim e para você? Hoje, vidas transformadas, porque eu e você somos testemunhas de Jesus. Vidas que devem ser convertidas pelo anúncio de Jesus Cristo. E Lucas termina o relato. É impressionante perceber estes sinais. Então, filho, cada um primeiro acolhe esse shalom de Deus. O Senhor falando no teu ouvido: shalom, a paz esteja contigo. Segundo, o que ainda te impede de testemunhar Jesus Cristo? Quais são as pedras? Quais são os obstáculos? Lembre, uma pedra grande é um obstáculo no caminho. Uma pedra pequena nos faz cair, tropeçar.
Pedras vão rolar da minha vida. Pedras vão rolar da minha história. Pedras vão rolar da minha família. Jesus, pelas tuas santas chagas gloriosas, pelas tuas mãos transpassadas, não mais feridas cruendas, Senhor. Não são mais feridas que saem sangue, porque estás ressuscitado, mas nos lembra o sangue derramado. Pelos teus pés transpassados, não mais em ferida cruenta, mas lembra o sangue derramado. Pelo teu coração transpassado, de onde jorrou água e sangue. Role as pedras do caminho, Senhor. Role as pedras do caminho, Senhor. Da minha vida.